Bom dia, mulheres, graça e paz, queridas, como vocês estão? Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, que todas vocês estejam bem, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Queridos, eu quero deixar uma reflexão para vocês, algo bem profundo, e a minha oração é que vocês sejam ministradas, que o Espírito Santo fale com vocês em profundidade, em entendimento, em revelação e em alinhamento, né? Sempre alinhamento com a vontade do Pai para a nossa vida. E eu quero ler com vocês uma passagem que está no livro de Mateus, né? Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 20. A palavra do Senhor diz assim: tomem cuidado com falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Amigo Espírito Santo, é hora que o Senhor possa falar aos corações. Que o Senhor continue falando conosco através da tua palavra. Que o Senhor fale profundamente, Senhor, com as minhas irmãs, assim como o Senhor também está falando comigo, Espírito Santo, e que haja alinhamento através dessa meditação, Espírito Santo, que é simples, mas poderosa naquilo que o Senhor está trazendo para nós nesse momento. Assim eu já te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridas minhas irmãs, eu gostaria muito de deixar para vocês aqui essa passagem, é uma passagem conhecida. Nós vemos muitos pregadores usando essa mensagem, essa passagem, né? Do livro de Mateus. Mas algo que eu gostaria de deixar para vocês. Quando é que nós conhecemos alguém, né? Ou algo apenas quando nós chegamos perto? Nós só conhecemos de verdade algo ou alguém quando nós chegamos perto, quando nós experimentamos, quando nós temos a chance, né, a oportunidade de chegar perto. Enquanto isso não acontece, nós podemos imaginar, nós podemos ter algumas especulações, vamos dizer assim, coisas que as pessoas falam, que nós perguntamos, né? E também os julgamentos, né? Que nós vemos muitas pessoas aí que vivem na base do julgamento, que nunca chegaram perto, que nunca experimentaram, que nunca ouviram de fato, que nunca viram, né? Não enxergaram algo de fato, mas especulam e julgam. Isso é algo muito triste, muito ruim. Mas o que nós aprendemos, né, da palavra de Deus é que as árvores, vamos dizer assim como as pessoas, elas parecem dar frutos, todas parecem dar frutos. Mas nós só podemos ter certeza quando nós chegamos perto. Nós só conhecemos de fato uma árvore quando nós chegamos perto dela. Nós só conhecemos alguém quando nós chegamos perto dessa pessoa. E o fruto revela a identidade. Pega isso no teu espírito. O fruto revela identidade. A identidade da árvore. Ok? Do que uma espécie se trata. Do que uma pessoa trata. O que ela faz. Como ela vive. Quais são os seus valores. Isso é forte. Porque os frutos, eles definem quem nós somos. Um fruto define uma árvore. Então, amadas, é importante nós olharmos para isso, meditarmos sobre isso. Em primeiro lugar, trazendo para a nossa vida. Eu trago para a minha vida quais são os meus frutos, o que os meus frutos estão revelando acerca da minha vida, da minha casa e da minha família. E nós precisamos trazer esse entendimento também para os falsos profetas. Amadas, eu falo isso como profeta do Senhor. Como profeta do Senhor, porque muitas vezes nós estamos meninas na fé, somos meninos na fé,
Eu já falei isso aqui várias vezes. Às vezes a igreja está recebendo palavras de pessoas com dons contaminados, que não têm vida com o Senhor, que não têm vida no Espírito. As palavras que não passam pelos crivos da profecia. E a igreja às vezes está dando glória a Deus, aleluia, decretando, aceitando coisas que às vezes não vêm do Espírito Santo. Então nós precisamos trazer esse princípio que acabamos de ler sobre os frutos também para os falsos profetas, minhas irmãs. Porque nós só vamos reconhecer por meio dos frutos. Quais são os frutos? Quais são os frutos que estamos produzindo? E os frutos não falam, não revelam, não dizem respeito de realizações, minhas irmãs. É um engano você pensar assim. Mas nós temos que parar para pensar, o que é o fruto? Então, queridas, nós sabemos que uma pessoa ela é boa pelo seu caráter. Pega isso para você. Não é pelos resultados que ela tem, não é pelas realizações que ela tem, não é pelos seguidores que ela tem, não é pelo tamanho do grupo que ela tem, que ela lidera, que ela está à frente, não é pelo número, muitas vezes, de membros dentro de uma igreja. Não, queridas. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é nem pela influência que essa pessoa ela exerce. Porque quando Jesus fala em fruto, Jesus está falando de caráter. E tem muitas pessoas confundindo dom com caráter. Então nós precisamos olhar para o nosso caráter. O que ainda precisamos ajustar? O que ainda precisamos alinhar no nosso caráter com o caráter de Jesus Cristo? Porque os frutos de um caráter honrado é inegociável. Nós não podemos negociar o nosso caráter, o caráter de Cristo na nossa vida. Então nós podemos ver pessoas dotadas de dom e nós vemos muito pessoas dotadas, cheias de dom. E é maravilhoso, com certeza, dons incríveis, coisas que nós sabemos que são singulares, que nós vemos que são únicos, né, em pessoas. Mas muitas vezes essa pessoa tem dons, mas ela tem um caráter duvidoso. Um caráter duvidoso, de dúbia interpretação. Então, nós precisamos entender que os dons que Deus nos concede são presentes dele para nós. E glória a Deus, porque ele é bom, ele é Pai, ele vai nos dar dons. Amém, glória a Deus por isso. Porque o nosso propósito, a nossa vida, naquilo que vamos trabalhar, nós vamos precisar de dons, de talentos. Mas qual é o nosso presente para Deus? Qual é o nosso presente para Deus? Queridas, o que nós podemos dar para o Senhor, ofertar, que certamente vai alegrar muito o coração do nosso Pai, é um caráter aprovado. É o caráter de Cristo em nós. Porque se nós olharmos, e nós já falamos isso aqui em alguns meses atrás, nos nossos devocionais, que muitas vezes nós olhamos para as folhas. Os dons são as folhas. Os talentos são as folhas. Mas o fruto é o caráter. Porque o fruto revela a qualidade de um caráter aprovado, a essência, se podemos alimentar pessoas ou não, se estamos saudáveis ou não. Jesus, ele não estava procurando folhas, mas Jesus, ele procurava fruto. Então, eu creio que Jesus, ele não mudou. Eu tenho esse entendimento que Jesus, ele não mudou. Jesus, ele não busca os dons. Jesus não busca o ministério. Jesus, ele não busca atividades. Jesus não busca o quanto você faz, o quanto você, né, está ali ativa, fazendo. Mas Jesus, ele busca caráter aprovado, vida alinhada com a vontade dele.
Meu Deus, isso é tão profundo, minhas irmãs, é tão profundo. Porque na passagem que Jesus ele vê a figueira, ele estava a certa distância. Ele estava a certa distância. E Jesus foi em busca do fruto, ele viu folhas. E ele foi em busca do fruto. E nós, quando nós decidimos nos alimentarmos em certas fontes, vamos dizer assim, em certas árvores, porque às vezes estamos com fome, estamos com sede, queremos aprender. Mas somente quando chegamos perto e começamos a ouvir e conhecer é que nós vamos ver se os frutos podem alimentar ou não. Muitas vezes nós estamos sendo atraídas pela quantidade de folhas, mas quando chegamos perto, só tem folha, só tem volume, só tem brilho, mas não tem fruto. Então, queridas, as folhas, elas podem representar um ministério, mas elas também podem esconder a ausência de frutos. Tem muita árvore cheia de folhas, mas ausente de frutos. Não tem fruto, não está alimentando nada nem ninguém. E as folhas, elas podem ser até um disfarce, mas não para Jesus. Mas não para Jesus. Jesus não se deixa enganar. Amém, minhas amadas? Eu oro que o Senhor fale com o teu coração, assim como está falando ao meu coração. E que possamos todos os dias nos alinhar com o caráter de Cristo nas nossas vidas. Que possamos continuar firmes. Não vamos nos comparar. Às vezes nós nos comparamos, queremos comparar o nosso crescimento, queremos comparar dons, queremos aquilo que o outro tem. Às vezes achamos que aquilo que estamos fazendo é pouco, mas o que importa é estarmos alinhadas com a vontade de Deus para nós. Então, se você não sabe qual é a vontade de Deus, se você ainda não tem certeza da vontade de Deus para a tua vida, querida, larga coisas que Deus não pediu para você fazer. Coisas que talvez você não tenha nem certeza que foi Deus que pediu para você fazer, mas você está fazendo porque pessoas te pediram. Vai para o teu secreto, vai buscar a vontade do Espírito Santo. A vontade dele para nós precisa ser maior que a vontade de qualquer pessoa. Amém? Porque muitas vezes nós não fazemos a nossa vontade, não fazemos a vontade de Deus, mas estamos cheios de dependência emocional, fazendo aquilo que pessoas querem que nós façamos. E estamos perdendo de viver a vontade de Deus. Amém, queridas? Em nome de Jesus, se alimente de Cristo e da sua palavra. Cresça, se fortaleça e dê frutos saudáveis. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe teu dia, em nome de Jesus.